Manos e manas, hoje é o dia do nosso culto de oração. 19h30 horas é o momento quando esta parte do exército de Deus na terra, chamada Igreja Batista do Parque São Basílio, estará junta na trincheira, dando combate ao inimigo com as armas poderosas da oração. 19h30, 7h30 da noite. Não fique fora da trincheira, é perigoso. O pastor Alexandre, que é pastor da esposa do irmão Elival é membro da nossa igreja, o pastor Alexandre, por quem nós temos orado, continua em estado grave por causa da Covid-19, mas apresentando importantes melhoras, o que nos leva a agradecermos a Deus, porque a gente vai continuar caminhando juntos. O pastor Ellison de Santa Cruz já está em casa, Deus seja louvado. Nossa missionária Liege, da obra com universitários, precisou ser submetida ontem a uma angioplastia. Aguardamos notícias. O Gustavo, que está no último bloco da quimioterapia, teve há dias questões com a humanidade, mas sob controle. Está aguardando, então, a poder entrar nesse último bloco de quimioterapia. Nós aguardamos atualizações. Amados irmãos e irmãs, antes da clássica e profundamente maravilhosa declaração de Jesus, que está naquilo que nós chamamos de João 3,16, o Senhor Jesus disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Esta afirmação, esta declaração tem a ver com o que aconteceu ao povo de Israel, conforme anotado no livro de Números, no capítulo 21. O povo de Israel, com razão, cansado por causa das vicissitudes da peregrinação no deserto, mas sem razão, completamente sem razão, para ser ingrato e por isto murmurador, reclamador, questionando a Deus, questionando a Moisés, chamando o maná de comida imprestável, de comida miserável, passou então a ser atingido por uma praga. A praga das serpentes, das cobras, animais comuns ao deserto, mas que se tornaram muito mais presentes no meio do povo, picando as pessoas, levando-as a morrer em grande número por causa do veneno das picadas. O povo reconheceu que estava sendo punido e pediu a Moisés que pedisse a Deus que cessasse o castigo, e Deus mesmo orientou a Moisés para que construísse a imagem de uma serpente de bronze e a colocasse sobre uma haste. Todos os que ao serem picados pelas serpentes, olhando para tal figura, olhando para tal imagem, teriam o efeito do veneno em termos de morte eliminado. Claro, era um símbolo. Mas não era o símbolo, não era a imagem, não era a figura da serpente que eliminava o efeito mortal do veneno, e porque o povo, com o passar do tempo, ao conservar entre eles a imagem dessa serpente, passou então a vê-la como uma divindade, chamando-a Neustã. Nunca deram, sem dúvida, a tal imagem, a tal, então, deusa Neustã, o mesmo status que davam a Yahvé, ao Senhor Deus. Mas, ao elevarem a imagem, a figura, ao status de divina, ela se tornou em pecado, né? E o rei Ezequias a fez em pedaços, conforme está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4. No livro Sabedoria de Salomão, que não foi escrito por Salomão e que foi acrescentado à Bíblia Católica em 1546, no chamado Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma, mas rejeitado pelos protestantes que adotaram os livros do Antigo Testamento, que tiveram o consenso maior por parte dos judeus. Neste livro há algo escrito e bem interessante sobre essa questão do olhar para a serpente. Há outras coisas bem interessantes neste livro, mas achei assim muito boa o que está escrito sobre o olhar para a serpente. Diz assim: porque aquele que se voltava para o referido sinal não era curado porque via este sinal, a imagem, mas sim curado por ti, Senhor, que és o Salvador dos homens. Livro da Sabedoria, capítulo 16, versículo 7. Então fica claro
Fica claro, a imagem da serpente no deserto fora erguida, explica o Senhor Jesus, como a mensagem da libertação do veneno da serpente Satanás, que ele, Jesus, é quem, de forma única, pode fazer acontecer. Só Jesus nos elimina o poder do veneno de Satanás, da serpente Satanás. O veneno de Satanás, quando injetado na vida, causa o medo do além, do depois desta vida, faz haver o pavor do escuro cemitério, levando-nos a nós, seres humanos, a buscarmos muitas vezes, confiarmos em nomes que não o nome único e absoluto do Senhor Jesus Cristo, e aí acontece o desastre. Não temos como nos livrar do veneno de Satanás. O veneno de Satanás só pode ser eliminado pelo nome de Jesus. O nome que nos garante a vida em abundância no seu sentido mais amplo para depois desta vida, mas que ao nos tirar então este medo do que vem para depois desta vida, já altera também bastante o nosso viver aqui, nos desertos da nossa vida, onde os medos da alma, da mente envenenam inclusive também o corpo. O veneno de Satanás, quando injetado na vida, escurece os olhos da alma para que ela não possa ver a beleza esperançosa e aliviadora da estrela da manhã em cada amanhecer, o Senhor Jesus, nos avisando que não estamos caminhando sozinhos, que haja o que houver, não importam os caminhos, se espinhosos por causa das dificuldades da vida, se espinhosos porque se tornam nos corredores frios dos hospitais, se espinhosos porque se fazem nas alamedas tristes dos cemitérios, não importa, olhando para Jesus, nós nos livramos dos venenos para os caminhos da vida. Olhando para Jesus, orienta o escritor sagrado aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, Hebreus 12, verso 2. Por que, irmãos? Porque olhar para Jesus com os olhos da alma, é olhar para a nossa salvação eterna, que por ser eterna já atua aqui, no nosso viver, mesmo que estejamos sendo entregues à morte todos os dias. Romanos 8,36. Ficavam livres do veneno das serpentes do deserto os hebreus que olhassem a serpente de bronze erguida para lembrar a providência de Deus. Ficamos livres do veneno da serpente chamada Satanás. Nós, eu e você, quando olhamos para Jesus, não como um símbolo, mas como a nova história da nossa vida que passou a acontecer pela graça de Deus. Não como um ritual, mas como a nossa razão de viver estimulada pelo Santo Espírito de Deus. Não como um nome somente, mas como aquele cujo nome, Jesus, ao ser pronunciado, é algo mais doce que o mel. Senhor, as ondas medonhas do mar da vida são como serpentes monstruosas que se levantam contra nós, mas por causa de Jesus. Não importam os nossos barquinhos, elas não terão o poder de nos fazer afundar, de nos tragar, não mesmo.